Onde investir em 2026? Estamos em dezembro e todo investidor, ao chegar ao final do ano, pensa: onde vou alocar os meus ativos no ano que vem? Vamos, neste vídeo, explorar 4 opções de investimento para 2026 que eu revelo a partir de agora. A primeira opção de investimento, e muito comentada na internet, são as criptomoedas, especificamente o Bitcoin. É fato que nos últimos anos o Bitcoin teve o ingresso dos institucionais, com as grandes gestoras norte-americanas como BlackRock, Vanguard, fazendo ETFs de alocação exclusiva no Bitcoin, assim como no Brasil nós temos a Hashdex, que fez um ETF exclusivo de Bitcoin na B3. Trata-se de uma opção válida para investimento, mas eu faço uma ressalva. Criptomoeda é um ativo extremamente volátil, não tem correlação necessariamente com ouro, há momentos de correlação com o Nasdaq, o índice de tecnologia dos Estados Unidos, e há momentos em que o ativo simplesmente se comporta sem correlação com outros ativos. Por esse motivo, e dada a volatilidade, eu recomendo uma pequena porção da sua carteira em Bitcoin, mas muito reduzida e sempre pensando no perfil de risco do investidor. A segunda opção de investimento, e tem sido comentada no mundo todo, é o investimento na Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira se torna um destaque por 2 motivos. Primeiro, há um fluxo que está saindo do dólar com a insegurança sobre o governo Trump, a imposição de tarifas, o enfraquecimento do dólar, o endividamento crescente do governo americano, e esse fluxo de capital tem se dirigido às bolsas de países emergentes. Por isso nós percebemos que em 2025 houve quase que um aumento de bolsas de países emergentes em sincronia. Países como México, Coreia e Brasil se beneficiaram desse fluxo de capital estrangeiro, que agora se dirige para os chamados emerging markets, que são os mercados emergentes. Embora o Brasil tenha se valorizado muito já neste ano, muitas casas de análise, sell-side, bancos de investimento, projetam que o Ibovespa terá ótimo potencial de valorização em 2026, dada essa tendência de vinda do fluxo de capital estrangeiro para o país, e por um segundo fator. O segundo fator consiste num valuation bem mais baixo das empresas brasileiras comparativamente às empresas norte-americanas e empresas europeias. A terceira opção de investimento no Brasil, e o Brasil é muito famoso internacionalmente por isso, é a renda fixa. Nós temos juros aqui no Brasil que não existem em nenhum lugar do mundo. Temos uma Selic agora de 15% e um juro real baseado no IPCA de pouco mais de 10%. É claro que o mercado já projeta vários cortes na Selic até o final de 2026 e prevêem algumas casas um juro, uma taxa Selic de 12%, outros acham que o fim desse ciclo de cortes poderia levar a um juro de 10,5%. Independentemente disso, ainda teremos juros muito altos que proporcionarão ganhos reais, portanto ganhos acima da inflação, excelentes para investidores conservadores e para investidores que tenham um portfólio bem diversificado e que merecem prestar atenção a investimentos como um Tesouro IPCA ou um ativo que tenha um índice combinado com um rendimento pré-fixado ou algum investimento que proporcione um ganho bem acima da inflação, que não é tão difícil de se encontrar no Brasil, dado o cenário de hoje de Selic a 15%. A quarta e última opção, que parece estar fora de moda no mundo todo, mas aqui eu explico para você porque eu não considero este um investimento fora de moda, que é o dólar. Nós temos visto uma desvalorização do dólar perante outras moedas de países desenvolvidos no índice que é o DXY, que já aponta uma queda de aproximadamente 7 a 8% no ano de 2025. No entanto, o dólar continua sendo a moeda forte no mundo todo e, na minha opinião, não há opção de haver uma diversificação para outro país. O euro, na minha opinião, não passa tanta segurança dados os embates que existem entre os países componentes da União Europeia. E o yuan da China não me parece uma moeda em que o governo chinês queira dar tanta transparência e utilizá-la como reserva de valor. Por isso, o dólar continua sendo a sua principal opção, e isso foi inclusive tema do livro, que na minha opinião é o melhor livro de 2025 de economia, que é Our Dollar, Your Problem, do Kenneth Rogoff, que é professor de Harvard, em que ele argumenta mais ou menos nessa linha que eu estou explicando para você, porém com uma observação. Ele adverte que o governo norte-americano deve ter cautela com o endividamento, porque se esse endividamento se tornar exorbitante, o dólar vai ter sua força comprometida. No entanto, o mesmo professor, Kenneth Rogoff, argumenta que, dada a capilaridade e a robusta estrutura do sistema financeiro norte-americano,
é muito difícil que o dólar perca a sua hegemonia. E é por esse motivo que eu sempre advito que todo investidor que já tem um patrimônio maior deva ter ativos dolarizados. Quando eu me refiro a ativos dolarizados, eu posso me referir aos bonds, que são a renda fixa nos Estados Unidos, e aos stocks, que são as ações, a renda variável também da Bolsa Americana, por um S&P 500, S&P 500 ou um Nasdaq. E hoje nós temos instrumentos que possibilitam, inclusive, a alocação aqui na Bolsa Brasileira por meio de ETFs ou por meio de corretoras. Hoje nós temos, inclusive, corretoras especializadas em investimento nos Estados Unidos e faz todo sentido que o investidor tenha uma parcela expressiva do seu patrimônio em moeda forte. Fazendo uma recapitulação do que eu comentei neste vídeo, eu apresentei as criptomoedas por meio do Bitcoin, a Bolsa Brasileira, a renda fixa no Brasil e o investimento em ativos dolarizados. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e comente qual é o ativo desses 4 que lhe dá mais medo na hora de investir.